Um imposto criado no século XVII teve impactos arquitetônicos que podem ser notados até hoje. Depois de juntar dinheiro por anos, Paulo conseguiu realizar seu sonho, conhecer Londres. Entre as várias atrações turísticas que ele queria visitar, uma lhe era especial, Baker Street 221B. Paulo cresceu lendo as aventuras de Sherlock Holmes, e ele sempre quis conhecer um museu situado naquele lendário endereço. Certo dia, ele pegou o metrô e desceu na estação de Baker Street. Caminhando em direção ao museu, uma coisa lhe chamou a atenção. Havia várias edificações que tinham algumas de suas janelas totalmente cobertas por tijolos. Por que raios essas janelas foram fechadas com tijolos? Ele se perguntou. Enquanto estava visitando o museu, ele nem pensou em mais nada. Estava maravilhado com um acervo sobre o genial detetive criado por Conan Doyle. Realmente, a visita valeu a pena. Ao voltar para o seu apartamento alugado, porém, Paulo resolveu procurar informações para desvendar o mistério das janelas entijoladas. E o que ele descobriu o surpreendeu. Para entender o mistério, precisamos voltar para o ano de 1696. O rei da Inglaterra era Guilherme III, que havia dilapidado o tesouro real na Revolução Gloriosa e na Guerra dos 9 Anos. Para recompor as finanças, o rei inicialmente usou o velho truque de inflacionar a moeda. Ele recolhia as moedas de prata em circulação, as derretia e cunhava um número maior de moedas, diluindo a concentração de prata. Dessa forma, ele se beneficiava daquilo que, mais tarde, seria chamado de efeito Cantillon. A inflação ajudou bastante o monarca ao transferir recursos do povo para ele. Ainda assim, só a inflação não bastava. O que ele decidiu fazer então? Ora, claro, aumentar os impostos. Com o mesmo discursinho de hoje, o rei decidiu que as pessoas mais abastadas deviam pagar mais impostos. Um imposto sobre a renda era algo inimaginável à época. As pessoas de então não eram tão gadosas quanto as de hoje. Elas entendiam, corretamente, que um imposto sobre a renda era inaceitável porque representava uma intrusão do Estado sobre o indivíduo e era uma clara ameaça à liberdade individual. Porém, na hora de roubar a população, os parasitas são sempre criativos. O rei Guilherme III, então, botou a cachola para funcionar e teve uma ideia brilhante. Veja, quanto mais rica uma pessoa, maior a casa em que ela mora, não? E quanto maior a casa, mais janelas ela tem, né? Então por que não taxar as janelas de uma propriedade? Pois bem, foi exatamente isso que o rei fez. Criou um imposto janela. O imposto tinha dois componentes, uma taxa básica de 2 shillings por propriedade e uma taxa adicional conforme o número de janelas. Por exemplo, uma casa com 10 janelas pagava 4 shillings a mais, e uma casa com 21 janelas pagava 8 shillings a mais. Isso não era pouco não, viu? O imposto janela representava um impacto considerável no orçamento doméstico. Para ilustrar, uma família que morasse em Baker Street comprometia em média 30% de sua renda só com esse imposto. Em algumas regiões, a proporção chegava a 50%. Imagine só, metade da renda apenas para pagar um imposto cobrado sobre as janelas da própria casa. E como sempre, embora o valor nominal fosse menor para as famílias mais pobres, elas é que sentiam mais o baque. Com o tempo, como só ia acontecer, a coisa foi piorando. Em 1784, o imposto sobre as janelas foi aumentado para compensar uma diminuição no imposto sobre o chá. Em 1797, o imposto foi elevado de novo para ajudar a pagar as despesas com as guerras napoleônicas. A legislação também trouxe alguns problemas administrativos, especialmente em relação à definição do que é uma janela, já que os decretos eram vagos. Por exemplo, um professor de Cambridge teve de pagar o imposto por causa de um buraco na parede. Um comerciante de Westminster teve de pagá-lo por causa de um alçapão no telhado. É aquela história, né? Quando a legislação é positivista, in dubio pro rege, isto é, na dúvida, a favor do rei. Que o súdito ficasse bem quietinho e entregasse ao soberano aquilo que era extorquido. Mas nem todos eram tão mansos assim. Ora, se o imposto era cobrado sobre janelas, então era o caso de se diminuir o número delas. E foi isso que as pessoas começaram a fazer. Elas começaram a fechar o maior número possível de janelas com tijolos. Foi exatamente isso que Paulo observou em sua caminhada por Baker Street.
propriedades cujas janelas haviam sido entijoladas como forma de elisão fiscal. O imposto foi incorporado à arquitetura. A partir do século XVIII, muitos imóveis passaram a ser construídos já com menos janelas. Em alguns casos, por razões estéticas, os arquitetos mantinham as molduras das janelas, mas nada além disso. Era o que podia ser feito. É mais um exemplo de distorção provocada por violações estatais à propriedade e ajustes comportamentais para minimizar os prejuízos econômicos. O imposto janela ainda teve um outro efeito perverso, o de afetar a saúde da população. Com um número menor de janelas, tanto a insolação quanto a ventilação das residências diminuíram. Houve uma série de impactos negativos decorrentes disso, como surtos de disenteria, gangrena e febre tifoide. Como sempre, o Estado preocupado com a saúde do rebanho. Só que não. Em 1850, o grande escritor Charles Dickens relatou: a expressão grátis como ar se tornou obsoleta por um ato do parlamento. O ar e a luz não são grátis desde a criação do imposto sobre janelas. Somos obrigados a pagar por aquilo que a natureza dá abundantemente a todos. E os pobres que não podem arcar com essa despesa são os que mais sofrem, já que são privados de duas das mais urgentes necessidades da vida. Graças à pressão popular, o imposto foi finalmente abolido em 1851. Ufa, pelo menos isso acabou, celebrou Paulo. Mas acabou mesmo? Depois de ter terminado sua pesquisa e de ter resolvido o mistério das janelas, Paulo ficou matutando. O imposto sobre a renda era inimaginável no século XVII, mas hoje é cobrado como se fosse a coisa mais normal do mundo. E com requintes de crueldade, já que o próprio cidadão é obrigado a calcular quanto deve para a máfia estatal, e se esta achar que a quantia não é suficiente, dá um pito no pobre coitado e o multa. E além disso, o imposto janela não foi abolido. Não, na verdade ele evoluiu. Hoje não pagamos imposto apenas sobre as janelas, mas também sobre a sala, a cozinha, os quartos, os banheiros. É, senhor Bovino Gadoso, não se esqueça de pagar o IPTU, hein?